Olá! Agora hora de aula de história. Peguem o seu livro de história e abram na página 78. Nossa última aula de história a gente viu. Anterior a gente tinha visto a vinda da família real do Brasil e as mudanças que foram causadas. Na última aula falamos sobre a independência do Brasil e hoje será sobre a imigração, tá? Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo aí. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas, mais trabalhadores, tá? Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Lembrando que nessa altura já tinha se acabado a escravidão, então não tinha mais trabalho escravo nem de índio e nem de negro, tá? Então os brasileiros começaram a fazer propaganda: venham trabalhar no Brasil, quem vier vai ganhar muitos benefícios, vamos dar terra, uma oportunidade de a pessoa ficar rica, então venham trabalhar no Brasil, tá? Então foi convidados imigrantes, pessoas de outros países para trabalharem aqui. Estima-se que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formaram a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras do café. Já vinham direcionados para trabalhar com o café. Principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Então, olha no mapa aí, a gente tem na legenda: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. Foram os países que vieram. E pela imagem você consegue ver que o que está de vermelhinho aqui debaixo do mapa foram as regiões de fixação dos imigrantes europeus, tá? Do restante foram os outros. Então tem um mapa direitinho, vocês vão acompanhar em casa com a legenda, tá? Porque tá pequenininho aqui para eu ler, mas vocês olham com calma depois, tá? A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foram para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. A outra página. Italianos. Com a vinda da Itália, como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pagavam tudo que precisavam nos armazéns dos próprios patrões das fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita. Mas, como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Entender isso não, tia? Assim, quando os italianos vinham trabalhar nas fazendas de café, tá? Então, o que as pessoas faziam? Eles não eram assalariados, então o combinado era assim: vocês vêm trabalhar. Quando vocês receberem o dinheiro, quando terminar a colheita, vocês recebem o dinheiro. E aí vocês têm o seu pagamento feito. Mas até do plantio, até a colheita, ou até que chegasse o período da colheita, para aqueles pés que já estavam plantados, os pés de café, tinha um tempo, vamos dizer, 6 meses entre uma colheita e outra. Então, as pessoas precisavam comprar os alimentos para sustentar a família. O que os fazendeiros faziam? Na própria fazenda tinha uma loja, vamos dizer assim. Nessa loja vendia-se de tudo: feijão, arroz, o que fosse preciso para alimentação. Só que era um material com preço muito caro. Então, qual era o combinado dos fazendeiros? Eu lhe vendo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que na cidade 1 quilo de feijão custasse R$5. Na fazenda ele pagava R$10 na época que recebesse o dinheiro da colheita. Então acabava fazendo o quê? Na colheita ele ganhou R$1.000. Mas as contas que ele fez, comprando tudo mais caro, quando ele recebia o da colheita, ele deixava muito dinheiro nesse armazém para pagar o que ele tinha consumido. Então acabou que, para os italianos, muitos passavam por dificuldades financeiras, porque às vezes o dinheiro que eles gastavam nos armazéns comprando alimento eram até
mais ou muito alto que não compensava tanto o trabalho que eles tinham na fazenda, tá? Na colheita do café. Portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e espanhóis foram morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Os alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima, que é mais frio, mais parecido com o que eles tinham lá na Europa. Esses imigrantes dedicavam-se a atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominavam a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais, tá? No mapa tem mostrando a localização. E outros imigrantes, outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Os turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços, etc. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixavam nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal fonte de trabalho. Tá? Então aqui no mapa está mostrando a ocupação aí dessas outras etnias no Brasil. Observação. A palavra imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas de um país. Então, quando as pessoas vêm de outros países para o Brasil, eles são imigrantes. Quando as pessoas saem do Brasil para outros países, são emigrantes, saem da sua terra para outra terra, tá? Vê se você entende. Quando pessoas que vêm de fora do país para o seu ou para algum país são imigrantes. Pessoas que saem daqui para outros são imigrantes, tá? Tarefa de casa de hoje, vocês vão reler o texto da página 78 e vão responder até a página 83 do seu livro de história. 78 até 83 do seu livro de história, tá? Por hoje é só, nos vemos em breve. Tchau, tchau.